Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Segundo capítulo dessa história belíssima, intitulada A Cruz Branca, uma linda história de amor. Mas põe linda nisso. Eu estou chamando essa história de carta-livro, tão bem escrita, tão bem detalhada. É uma carta-livro, é uma história belíssima. É para você que gosta realmente de viver as histórias aqui nesse canal, em todos os seus detalhes, de mergulhar dentro da história. É uma história que tem a sobrenaturalidade, é uma história que tem o mistério, mas que especialmente tem o amor acima de tudo. Então você vai amar. Mas veja bem, esse é o segundo capítulo. Se você está começando por aqui, não o faça. Procure A Cruz Branca, a primeira parte, primeiro capítulo. Primeiro ouça A Cruz Branca, primeiro capítulo, e depois você vem para esse segundo capítulo daqui, tá certo? Para ter uma sequência e você possa entender tudo direitinho. Tudo pronto? Já vou começar. Porém antes, pessoa, Deus a fez com perfeição, pessoa. Dotou você de toda a capacidade, de toda a inteligência. Pessoa, Deus dotou você com todas as qualidades. E eu digo a você, você pode ser o que você quiser, pessoa. Ora, se isso é verdade e seja gentil, até porque a gentileza gera mais essa gentileza. E você descobrirá que ajudando pessoas, a principal ajudada na história acaba sendo você. Entendeu, pessoa? Isto posto, eu quero dizer que se sobrar alguma gentileza, ajude o nosso canal. Nós precisamos muito de você. O nosso canal quer se expandir, ter estúdio próprio, a melhor qualidade, contar as melhores histórias, contratar bons profissionais. E para isso eu dependo da sua doação. O Valeu Demais é um ícone criado pelo YouTube. Abaixo do vídeo você vai encontrar um coração. E dentro do coração, um cifrão, que simboliza a doação feita com amor, por amor. Agora, o segundo capítulo de A Cruz Branca. Eu sempre vou abrir cada capítulo da minha história com uma frase de Machado de Assis. Não precisa correr tanto. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de ir. Machado de Assis. Mas com o barulho do trator, os cachorros, uns 4, 5, começaram todos a latir. E logo aquela casa se abriu. E meu pai saiu dela e quando me viu, fez a maior festa. Oh, minha amada filha, o pai queria ter voltado. Mas, dona Amélia, conta aqui pra minha filha. E saiu a senhora Dona Amélia atrás. E a explicação era a seguinte: papai queria ter voltado antes, no entanto, a filha, a Gilceia, filha da Dona Amélia, que traria o dinheiro da cidade, demorou um pouquinho para chegar. Havia se atrasado, havia inclusive acabado de chegar da cidade aquela horinha. E papai achou tarde para voltar para a casa do seu Januário, pois sabia que na casa
do Sr. Januário, todos dormiam cedo. E a Dona Amélia tinha cedido pouso para ele por lá. Mas agora, com a atenção do jovem Bertim... Ei, Bertim... Então, com a atenção do jovem Bertim ter me levado até lá com o trator, papai agradecia muito a senhora Dona Amélia, a sua filha Gilceia, e não podia abrir mão daquela carona. E assim, voltamos os três no trator dirigido pelo Bertim. Ei, Bertim! Mas detalhe, quando nós passamos pela Cruz Branca, presta atenção, quando nós passamos pela Cruz Branca, eu fiquei tentado a olhar para trás e vi o menino novamente. E o menino, desta vez, me acenou como quem me desse um tchau. Eu não retribuí ao gesto por medo e vergonha, mas que eu vi. De volta para a casa do Sr. Januário, dessa vez foi demais, né? Ele e a Dona Rosinha acordaram, levantaram e perguntaram se estava tudo bem. E Bertim respondeu que sim. E eles então voltaram para a cama. Eu e meu pai dormiríamos juntos na mesma cama, mas ainda antes de eu me deitar, eu encontrei com o Bertim na sala. E ele ficou olhando para mim de uma maneira profunda e ele me deu um sorriso. Quando eu me deitei, que eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu vi que eu demoraria a pegar no sono. Isso ia demorar um pouquinho mais do que o costume, porque eu fiquei pensando em Bertim e da forma como ele me elogiou e me olhou naquela noite, aquela noite que se tornaria, por tudo o que tinha acontecido, uma noite inesquecível para mim. Inesquecível. Aliás, nunca em minha vida, eu estava com 13 anos, caminhando para 14, mas nunca em minha vida eu tinha vivido um dia tão agitado assim. Quando o cansaço bateu, foi pesado e eu adormeci profundamente. Já estava clareando o dia quando meu pai me chamou para o café que a Dona Rosinha nos havia preparado. Eu já estava com fome. Estava com fome de novo. E que café da manhã espetacular colocado na mesa por Dona Rosinha. Queijo fresco, aquele queijo mineiro, aquela manteiga caseira cujo sabor a gente não esquece, café e leite bem quentinhos e uma broa macia, mas tão macia que derretia na boca. Tinha discreto pedaços de erva doce dando um toque especial em sua terra massa. Uma delícia, tudo uma delícia. Devia ser mais ou menos umas 7 horas da manhã, quando de barriga cheia eu saí no terreiro, onde já se encontrava o meu pai. Achei que ele estivesse sozinho a me esperar, mas não. O Bertim conversava com ele. E o Bertim dizia em alto e bom português que iria nos levar de trator até a reta, onde deveríamos pegar o ônibus e voltarmos para casa. Meu pai argumentava que não era necessário, que ele não queria atrapalhar mais do que já tinha atrapalhado, mas o Bertim, educado, cavalheiro, dizia que daria a carona com muita satisfação e alegria, e dizia que faria isso num instante, em tempo de ajudar ainda o seu pai Januário, que, tal qual dissera no dia anterior, já se encontrava na semeadura do milho. E para rebater ainda mais, falou Bertim: então, eu quero que o senhor, seu Minervino, e a Sandra, sua filha, mas a família inteira de vocês, venham para cá comer da nossa pamonha, curau e o bolo de milho que é assado no embrulho da palha que a mãe faz. Fica uma delícia. Meu pai riu, agradeceu e disse que viria mesmo e com todo prazer. Eu concordava com o meu pai e distribuía sorrisos que tinham endereço certo. Eles eram todos para o Bertim. Diga-se, agora com a luz do sol, é que eu podia observar melhor, não apenas que Bertim era um homem alto, mas via com mais detalhes
detalhes, os traços do seu rosto, delicado por um homem que vivia no campo, na roça. E ele tinha o nariz afilado, na característica do povo italiano, que era a sua descendência, proporcional inclusive ao restante do rosto, e os cabelos aloirados. Sua tez era clara, mas queimada pelo sol. No conjunto, Bertinho era um homem bonito, muito bonito. Ele ligou o trator e pediu que subíssemos, ao tempo em que também pedia desculpas pela falta de conforto, pois teríamos que ir, como viemos lá da casa da dona Amélia e da sua filha Gilceia, em pé e encostados, cada um num paralama do trator. Meu pai apenas segurava com as duas mãos no paralama do trator, mas eu não. Eu mantinha uma mão segurando no paralama e a outra no assento em que estava o Bertinho. Acenos de despedidas para Dona Rosinha, os agradecimentos pelos maravilhosos café da manhã e jantar, e que, como era costume da época, eu me lembro exatamente do meu pai ter dito: olha, ô Dona Rosinha, mande lembranças para o seu Januário e agradeça por tudo, e diz que logo eu torno a passar por aqui. Bertinho colocou o trator em movimento e lá fomos nós. Ele conversava mais com o meu pai, mas fazia questão de também dirigir a palavra a mim. E durante todo o trajeto, ele veio me olhando. Mesmo que às vezes fosse assim, de rabo de olho, mas ele me olhava. Engraçado foi quando ele contou pro meu pai que eu o fiz desmaiar. Meu pai ainda não sabia dessa história. Ele ria muito e fazia agora meu pai rir também, contando a história em detalhes, do tamanho susto que ele levou com a minha aparição de repente e do nada. Ele nem sonhava que tivesse alguém na sua casa, mas uma vez contou que já vinha assustado por ter passado pela Cruz Branca. Mais uma vez ele repetiu isso, que eu já vinha assustado de ter passado pela Cruz Branca e de repente tudo aquilo aconteceu. Meu pai ria de perder o fôlego e eu também dava das minhas risadas, porém mais contidas, porque eu também havia ficado muito assustada. Eu cheguei a temer que ele, por exemplo, o Bertinho, estivesse morto. E não era apenas disso que eu me lembrava. Eu também tinha na minha lembrança a aparição do menino que eu tinha visto na Cruz Branca. Sobre essa visão, eu ainda aguardava só comigo, só para mim. Mas a verdade foi que tudo passou rápido demais nesse pequeno trecho que o trator fez até a reta. De repente, estávamos eu e papai de novo, à beira da estrada. O ônibus deveria passar por ali umas 8 horas da manhã. Já devíamos estar lá umas 7h30, 7h45, já estávamos lá. Bertinho já tinha manobrado o trator e o virado para o caminho da volta, quando de repente o chapéu dele caiu. Foi o vento que levou, ou foi de propósito? Foi o vento que levou o chapéu do Bertinho, ou foi de propósito? Só sei que ele brecou o trator para apanhá-lo, fez menção de descer da máquina para fazê-lo, mas eu fui mais rápida, corri na frente, peguei o chapéu e fui até o trator para devolvê-lo. Nessa hora de surpresa, primeiro o Bertinho falou para eu colocar o chapéu na cabeça. Dei risada, mas o fiz. E aproveitando o barulho então da máquina ligada, o Bertinho falou só para mim, só para que eu escutasse: nunca vi menina mais linda do que você, Sandra. Você parece mesmo um anjo. Eu não vou te esquecer nunca. Nunca mais eu vou te esquecer. Nessa hora, o Bertinho não apenas falou, como deu uma piscada para mim, tipo, não comenta com ninguém.
estendeu a mão apanhando o chapéu das minhas mãos, em seguida acelerou o trator e foi embora. Eu fiquei com meu pai, que se mostrava feliz e planejava sair assim que voltássemos para casa para Outras Brandas, na tentativa de vender os seus famosos livros. De fato, eram coleções muito desejadas nessa época. Logo na sequência, vimos o poeirão que se erguia. Era o ônibus se aproximando. Embarcamos e desta vez não teve quebradeira no ônibus, não. Logo chegamos em casa e sem broncas da minha mãe. Afinal, o meu pai tinha passado a noite fora sim, mas por uma boa causa. E depois ele estava comigo. Essa, em verdade, era a outra razão pela qual o papai gostava de me levar com ele. Não precisava se derramar em explicações para a mamãe. Mas tudo em mim, a partir desse dia, tudo em mim havia mudado. Eu parecia ter ficado com o cheiro do Bertim impregnado em meus cabelos, desde o momento que eu coloquei o chapéu dele, sabe? O cheiro dele ficou comigo, ficou no meu cabelo, e eu nem queria lavá-los. Em verdade, era o primeiro amor chegando ao coração de uma menina que contava 13, estava próxima dos 14, mas contava ainda 13 anos. Mas tudo me parecia tão distante, e por que não dizer até ali impossível. O Bertinho, ele era bem mais velho do que eu, e conforme eu tinha escutado em sua casa e fora dito pelos seus pais, o Bertinho tinha namorada. O seu Januário falou que era uma moça filha de um rico comerciante de nome Luiz Barrios, conhecido lá na cidade, e que ele achava que pudesse resultar em casamento, e a dona Rosinha chegou a dizer depois de uma risadinha maliciosa, era bom mesmo, ia ser um casamentão. O pai dela tem muita coisa na cidade. Seu Januário concordou e assim morreu o assunto. Diante de tudo aquilo para mim, era então um sonho muito distante. Deveria eu seguir a minha vidinha de estudante, eu que estava na 7ª série, e a vida seguiu. Foi nesse período que meu pai surpreende a todos, quando ele chegou em casa buzinando. Ele chegou buzinando um carro, aquele carro. Saímos todos gritando. Quando eu digo isso, na verdade, eu quero apresentar aqui a minha família inteira. Eu não era filha única, não. Do seu Minervino eu não era filha única. Eu tinha mais 2 irmãos. A Samira, abaixo de mim, 2 anos. E o Selmo, meu irmão caçula, sobre o qual eu tinha 4 anos mais. Meu pai tinha comprado um carro chamado Gordini, que por incrível que pareça, era dourado. O carro era dourado. E ele, todo orgulhoso, meu pai, gritava com a minha mãe: Alda! Alda! Agora temos um carro, Alda! E além de tudo, é dourado, Alda! Que é para trazer uma boa sorte para nós e nos trazer também bastante dinheiro. Eu lembro que não só os seus filhos estávamos felizes, mas a minha mãe também estava. Naquele comecinho dos anos 70, ter um carro, ainda que fosse uma condução, não era para qualquer um. Não era para qualquer um. A não ser que você fosse um vendedor de livros muito do bem sucedido. E meu pai ainda explicava. Tudo bem que não é um carro novo, ele é 68, é 1968, mas tem só 3 anos de uso e é um Gordini. Gordini é uma divisão da Renault Sports e dourado como esse é raríssimo. Na verdade, progredir é sempre muito bom na vida de qualquer um, mesmo quando o progresso seja
um Gordini. E depois o carrinho vinha para ajudar o meu pai em tanta coisa. Transportar aquelas enciclopédias não era nada fácil, não. A Barça tinha 18 volumes, a Enciclopédia Conhecer tinha 15, e tudo mais ou menos caminhava por aí, e aqueles livros pesavam. E o papai agora sempre tinha uma enciclopédia disponível para algum endinheirado de última hora. Ah, eu tive que ser compreensiva. Naquele fim de ano, eu ainda não pude ganhar do papai a minha enciclopédia. Papai tinha gastado muito investido no carro, comprou enciclopédia sobressalente, mas eu podia esperar um pouco mais. Eu podia esperar um pouco mais. Eu digo a enciclopédia. Eu só não podia esperar mais a saudade que eu sentia do Bertinho. Eu não podia mais esperar a saudade que eu sentia do Bertinho. Então, naquele janeiro, 1972, eu fui no Gordini do meu pai para fazer o recebimento de novo na casa da Dona Amélia. E quem sabe no caminho papai vendesse mais alguma coisa. Como agora estávamos de carro, nossas viagens eram bem mais rápidas e tranquilas, quer dizer, mais ou menos tranquilas, vocês vão entender o porquê. E depois outra, podíamos fazê-la durante a noite, aí é que tá. Então aquele dia, nós saímos de casa já passando das 18 horas. Fomos de novo, eu e meu pai. Nós éramos inseparáveis. Chegamos na casa de Dona Amélia por volta das 19h30. No entanto, mais uma vez meu pai teve que esperar a filha dela, Gilceia, chegar da cidade, trazendo consigo o dinheiro da prestação. E foi por isso que nós acabamos jantando por lá. A Gilceia chegou por volta das 20h45, quase 9 horas da noite. Mais um dedinho de prosa e meu pai, feliz por ter recebido, saía da casa da Dona Amélia e sua filha, isso por volta das 9 horas. Entramos no Gordini dourado, que de fato estava dando sorte, e fomos embora. Mas que coisa! Assim que meu pai fez a curva, passando pela Cruz Branca, o Gordini parou. Parou, que não tinha jeito. Papai dava na partida e nada. Bateria não era, porque estava dando na partida o motor de arranque com força total. Não era problema de bateria, nem platinado. Não era. Parte elétrica não era. Papai fez até a tentativa de fazer com que o carro pegasse então no tranco. Como havia uma descida até a pequena ponte de madeira, papai tentou e nada, não pegou no tranco. Foi quando eu pensei, praticamente junto com o meu pai, vamos pedir ajuda na casa do seu Januário? Quer dizer, não era bem isso que eu queria. Eu queria, na verdade, ver de novo o Bertinho, né? Vocês já entenderam. Eu queria ver de novo o Bertinho. Mas foi aí que meu pai teve aquela ideia. Filha, faz assim, você fica aqui no carro, aqui nessa estrada não passa ninguém. Fecha os vidros bem fechadinho do Gordini, que eu vou e volto em cima do rastro. A casa dele está logo ali na frente. Eu vou e volto em cima do rastro. Em verdade, numa circunstância normal, eu não teria ficado. Mas a novidade é que meu pai tinha colocado rádio no Gordini. Tinha colocado rádio no carro. E estava bem no meio da novela, da qual eu não perdi agora nenhum capítulo, e que eu havia aprendido a escutar lá na casa do seu Januário. A novela era
Jerônimo, o herói do sertão. E era justamente um momento em que Jerônimo iria se encontrar com Aninha. E isso com a ajuda do moleque Saci. Então eu estava vidrada. Eu não queria perder essa cena por nada. Fiquei no Gordini. E meu pai saiu nas carreiras para ir atrás de ajuda. Foi quando eu olhei pelo retrovisor do Gordini e eu vi atrás a Cruz Branca. Tínhamos passado por ela, porque foi a descida onde papai tentou dar o tranco. Papai parou em cima da ponte de madeira. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu vi a Cruz Branca. Mas não era normal vê-la. Afinal de contas, estava tudo escuro, 9h pouca da noite. Mesmo com a tinta a óleo com a qual havia sido pintada pelo senhor Januário, mesmo assim, naquela escuridão, como enxergá-la? Mas eu a via claramente. A Cruz Branca até reluzia. Não estou exagerando. Parecia haver na Cruz Branca uma luz. Parecia ela, a Cruz Branca, possuir uma luz, de tanto que reluzia. Nessa hora foi que eu refleti que eu estava sozinha ali, sozinha. E aquela mesma visão que eu já havia tido, naquele momento se repetia. O menino da Cruz Branca. Eu vi o menino à frente da cruz. O menino da Cruz Branca. Eu vi o menino à frente da cruz. Eu o via porque ele vestia branco e parecia haver nele também uma luz. Senti um arrepio, mas não medo. Incrível! Eu ainda era uma menina que havia recém-completado agora 14 anos. Eu estava sozinha, mas eu não sentia medo. Medo não. De repente, o som do rádio do carro cessou. Parou. O rádio do carro parou. E o menino que estava na frente da cruz, em segundos, já se posicionava ao meu lado no carro. Não dentro do auto, mas do lado de fora, ao lado da minha janela. O menino parecia querer falar comigo. Ele aparentava possuir uns 7 anos de idade. Por aí. Fiquei receosa de girar a manivela para descer o vidro do Gordini, mas ainda assim o fiz. E repito, a presença do menino não me causava medo, causava arrepios, mas não me amedrontava. Baixei o vidro e ele me disse algo bastante enigmático. Disse o menino: era para ser eu, o seu marido e o pai dos seus filhos. Não o Alberto, era para ser eu. Aquilo ficou se repetindo feito eco na minha cabeça, no meu cérebro. Era para ser eu, o seu marido e o pai de seus filhos. Não o Alberto. Era para ser eu. Aquilo ficou se repetindo na minha cabeça feito eco. E eu queria saber mais alguma coisa dele, tanto que eu perguntei para o menino como ele se chamava, mas ele ignorou a pergunta e ele voltou a caminhar em direção à Cruz Branca. Para vocês terem uma ideia do quanto eu me vi encorajada nesse instante, eu ainda abri a porta do Gordini e ensaiei caminhar atrás dele. Mas o menino desapareceu. Exatamente nessa hora, o som do rádio do carro voltou. E até fez um volume alto, que eu até me assustei. Quando pensei em sentir medo, eu escutei o barulho do motor do trator do Bertinho. Era ele trazendo consigo meu pai. Nossa, ele estava mais bonito ainda
que da última vez que eu o tinha visto. Ele me cumprimentou com um sorriso e demonstrou toda a sua alegria de estar ali comigo. Ele e o meu pai logo descobriram que o Gordini havia sofrido uma pane seca. Ele até brincou com o meu pai, o Bertinho. Ô, seu Minervino, o carro é bonito, mas tem que colocar gasolina. Meu pai riu da piada e se desculpou dizendo que o marcador do tanque de gasolina lhe havia dado uma indicação errada. Mas não teve jeito. O Bertinho, ele passou as cordas que já estavam presas no trator pelo Gordini e nos rebocou e teve que nos levar até o distrito mais próximo, onde havia um posto de gasolina. E foi lá, nesse posto de gasolina, que tudo aconteceu. Enquanto que o meu pai, com seu forte tino comercial, resolveu oferecer suas enciclopédias à senhora, esposa do dono do posto de gasolina, deu certo. Ele pegou a Barça sobressalente no porta-malas do Gordini e foi todo empolgado mostrar para a mulher que pelo jeito queria fechar negócio. Nesse ínterim, o Bertinho, que tinha parado o trator atrás do prédio do posto de gasolina, me puxou pela mão, me levou até lá. Ainda, por uma garantia maior, ficamos atrás da grande roda, a grande roda do trator. Ficamos ali atrás. E sob um céu salpicado de estrelas, Bertinho, pela primeira vez, me beijou. Foi o meu primeiro beijo. Primeiro beijo na boca. E o primeiro beijo a gente nunca esquece. Nunca esquece. Com a demora do meu pai no fechamento do negócio, ele, Bertinho, repetiu a dose várias vezes. Eu acho que até aprendi a beijar naquela noite. Ou quem sabe eu já tenha nascido sabendo. Porque o Bertinho disse: Sandra, nunca em minha vida eu fui beijado assim. Eu nunca senti tantos sabores num beijo assim como eu estou sentindo hoje. Isso é uma realização. Sinceramente, eu acho que aqui começa uma linda história de amor. Como eu disse para você, Sandra, na última conversa nossa, que eu não te esqueceria, eu não tirei você da minha cabeça, do meu coração esse tempo todo. O que sinto por você é algo muito forte. Também pudera, a primeira vez que eu te vi, eu desmaiei. Ri. Eu ri de mais uma graça que ele fazia naquela noite. Depois dos risos, eu ainda tive cabeça para fazer aquele comentário. Bertinho, eu também gostei muito de você. Gostei muito mesmo. Mas você mesmo me falou aquela noite que nós nos conhecemos que você tem uma namorada na cidade. Teu pai comentou. É filho do seu Luiz Barrios. A tua mãe comentou. Como faz? Calma, Sandra, calma. Sandra, escuta, acredite em mim. Tudo vai se resolver. Pode esperar. Pode esperar que tudo vai se resolver. Eu vou atrás de você. Me espera, por favor, me espera. Eu vou atrás de você. Eu olhei nos olhos dele e disse que sim, que eu o esperaria. Mas ainda havia uma outra coisa muito importante para eu comentar, sabe?
a cruz branca. A cruz branca, que mistério ela continha. Eu sabia que o Bertinho tinha medo, ou se não era medo, era cisma, receio de passar por ela, pela cruz branca. Mas não era só isso. Ainda naquela noite, eu tive mais do que uma visão. Eu tive um contato, um encontro com o menino da cruz. E as palavras do menino, eu jamais iria me esquecer. Dissera o menino, que aparentava ter mais ou menos uns 7 anos: era para ser eu, o seu marido, e o pai de seus filhos, e não Roberto. Era para ser eu. As palavras eram enigmáticas demais e tinham tudo a ver com o Bertinho, porque ele era o Alberto. Mas fiquei com medo de assustá-lo, comentando sobre o que vi e ouvi naquela noite. Então eu apenas perguntei para ele: Bertinho, desculpe eu perguntar, na noite que você se assustou quando eu apareci, você falou que estava com receio, com medo de alguma coisa da cruz branca. E hoje, quando você foi rebocar o carro, eu reparei que você não olhou para o lado da cruz branca nenhuma vez. O que te assusta nela, na cruz branca? O que é que te assusta nela? Bertinho me olhou sério e depois falou: deixa pra lá, Sandra, deixa pra lá. Coisas da vida. Foi nessa hora que nós escutamos o grito de meu pai: Sandrinha, minha filha, vem cá! Dei uma risadinha e saí correndo. Quando vi o meu pai, ouvi empolgado e ele me falou: venha cumprimentar minha filha, Dona Conceição, a mais nova compradora da melhor enciclopédia do mundo. Qual é, minha filha? A maior e melhor enciclopédia do mundo, qual é? E eu respondi: a Barça. E o frentista do posto, que estava por perto, querendo demonstrar um conhecimento que definitivamente ele não tinha, ele falou: é aquela de Noé. Todo mundo caiu na risada. Todo mundo riu. Coitado do frentista. Eu agradeci a Dona Conceição pela compra. Eu também tinha tino comercial. Agradeci Dona Conceição pela compra e, juntamente com meu pai, eu agradeci a Dona Conceição pela compra e meu pai também o fez, assim como nós agradecemos todas as pessoas ali do posto, e fomos nos despedir do Bertinho. Ele pegou o trator, voltando para o sítio, e eu e meu pai embarcamos no Gordini dourado, voltando felizes para nossa casa. Meu pai tinha o seu motivo de felicidade. Havia vendido mais uma enciclopédia da Barça. E eu, os meus motivos eram para lá de especiais. Mas ainda há muito que se saber da minha história. O mistério daquele menino da cruz branca. O que tem ele a ver com o Alberto, o Bertinho. O meu relacionamento com o Alberto, que começa nesse beijo com o Bertinho. Mas ele tem namorada e é uma moça filha de um próspero e rico comerciante. Será que eu tenho alguma chance? Tudo isso você vai ficar sabendo no próximo capítulo da história da minha vida, A Cruz Branca, uma linda história de amor. Se você está gostando da minha carta livro, por favor, curta, dá o teu joinha na história. Aproveita e se inscreva também no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece.